Olá, amigos. Hoje estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Ponto de Vista. Hoje o episódio 07 e nós temos aqui a alegria de estar recebendo a Laís Soares, que é uma das novas revelações da política nossa aqui do Centro-Oeste, que está se despontando nas últimas eleições, tem um conceito novo, uma visão nova de política e tem tentado impactar os seus eleitores, aqueles que também compartilham da sua visão, para que possamos ter um novo mundo, uma nova política com mais mulheres, enfim, uma política nova. Não é isso, Laís? Exatamente. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada a todo mundo que está nos ouvindo, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse podcast com esse nome tão incrível, tão sugestivo, né? Que é Ponto de Vista, que é um nome que define, inclusive, o que eu entendo como política, né? Porque política é justamente o encontro de muitos pontos de vista para que a gente possa chegar em algum consenso. Isso. Laís, aqui no nosso podcast, a nossa intenção é ouvir o ponto de vista de cada convidado, qual que é a experiência que ele tem acerca do que ele está observando em todos os cenários. Hoje você está caminhando dentro da política, né? Recente, né? O seu início. Você já foi candidata a prefeita e agora a deputada federal. Qual que é a bagagem já que você está trazendo dessas duas disputas? Como que você está vendo esse cenário de participar como mulher? Como que está sendo esse enfrentamento? Fantástico, muito bom. Obrigada pela chance, né, pela oportunidade de poder falar um pouco mais da minha trajetória, né? Não é todo mundo aqui na cidade, na região que conhece e no estado de Minas Gerais a minha história. Eu comecei na política em 2018, né? Já vão fazer 5, 6 anos que eu estou nessa trajetória de construção de movimentos de renovação política. Então eu comecei coordenando a campanha da Tabata Amaral, que é uma deputada federal muito conceituada, muito conhecida, né? A gente elegeu ela, eu fui coordenadora geral da campanha, elegemos ela em 2018 com 264 mil votos em São Paulo, uma das deputadas mais votadas do estado de São Paulo e do Brasil. E aí eu trabalhei com ela um ano em Brasília, como chefe de gabinete. Então tive uma experiência ali onde eu aprendi muito sobre como funciona a política, as articulações, o bastidor. E depois eu vim para Divinópolis ser candidata a prefeita. Vocês acompanharam esse processo, fiquei em terceiro lugar com 20% dos votos válidos, né? Tive 21.500 votos, saí do zero, ninguém me conhecia, eu não tinha família na política, eu não tinha grupo político, nenhum vereador me apoiava. As pessoas faziam piada da minha candidatura e eu deixei muita gente para trás, né? Eram 9 candidatos. Teve uma arrancada meteórica nos últimos 10 dias. Eram 9 candidatos e eu terminei em terceiro lugar. E se tivesse, todo mundo fala que se tivesse tido mais tempo, eu teria provavelmente ou ganhado a eleição ou pelo menos ficado em segundo, né? Porque era um crescimento muito exponencial, né? E eu lutava contra o tempo. Inclusive, você me perguntou da Simone Tebet, da senadora, ex-senadora e atual ministra do Planejamento do Brasil. Ela, em 2020, foi minha mentora, a Tabata me apresentou ela. E ela, através do programa Vamos Juntas, que é um programa incrível de impulsionar mulheres na política que a Tabata fundou, a Simone me orientou, me acompanhou a minha campanha aqui em Divinópolis. Ela era minha mentora, minha orientadora para pensar estratégias, para pensar o desafio. Então a gente tinha vários encontros e ela sempre falava para mim: o seu problema é que você não é conhecida e você tem que correr contra o tempo. E de fato foi o meu desafio. Eu não era conhecida, não tinha dinheiro para ficar conhecida, porque para você ficar conhecida você precisa de dinheiro, ou você precisa viralizar com vídeos engraçados, que não é muito meu perfil. E aí eu não consegui chegar nas pessoas. Então depois eu fiz uma pesquisa, depois que terminou a eleição de prefeita, nem metade da cidade me conhecia. Então eu tive 22 mil votos num universo que não era 100% dos eleitores, era metade dos eleitores. Então era quase que assim, uma conversão muito alta, assim, a taxa de conversão era muito alta, ou seja, quem conhecia votava, a maioria das pessoas que conheciam votavam, era uma rejeição muito baixa. E aí depois eu resolvi, mesmo ficando muito chateada de ter perdido a eleição, que era um sonho, era algo que eu queria muito, eu resolvi que não ia desistir da política, ia ser candidata a deputada federal. Inclusive isso era um acordo com o meu partido queria que eu fosse candidata a federal, e eu queria ir para Brasília trabalhar com a Tabata e tentar engrossar o caldo ali desse grupo de jovens pessoas e mulheres que estão renovando o Brasil. E aí tentei ser deputada, fiquei como primeira suplente, ou seja, eu fui a segunda mais votada no meu partido,
né? Tem a lista lá dos candidatos no estado de Minas Gerais do meu partido, Solidariedade, e eu fui a segunda mais votada. Então, eu sou suplente do deputado Zé Silva, ele com 60 mil votos mais ou menos, e eu com 18.700. Inclusive, entre todas as mulheres do estado de Minas Gerais, eu tô entre as 30% mais votadas, eu tô na posição 16. Ou seja, de todas as candidatas do estado de Minas Gerais a deputada federal, se ranquear, a que teve mais votos, que foi a Duda, até a que teve menos votos, eu tô na 16, ou seja, eu tô no top 20 das mulheres que têm mais votos no estado de Minas Gerais. E não é pouca coisa isso, né? Porque é muito difícil você ser mulher na política. Então, resumo da ópera, né? Aprendi muito com tudo isso, vi o quanto é difícil mudar a política, o quanto é difícil alguém que vem de baixo, que não tem família na política, que não tem dinheiro, que não é rico, que não é famoso. Então, assim, eu não tinha as 3 coisas que hoje fazem as pessoas serem políticas. Ou você é rico, muito rico, por exemplo, o governador de Minas, e aí você consegue entrar na política do zero. Ou você é famoso, e aí temos vários exemplos, né, de artistas, Tiririca, o cara lá do vôlei, Maurício do vôlei, ou você fica famoso na rede social, ou você tem uma família, tem um pai, alguém que vai te impulsionar ali. A maioria das mulheres ainda que estão na política brasileira, ou são filhas, ou são esposas de alguém que foi político, isso ajuda muito, facilita muito a vida. Tá, mas nesse tripé aí que você diz que é importante, é rico, famoso, parente político. Naquele é importante, é o que existe. Berço político, no caso. Um desses 3 é tanto quanto ser mulher, porque fala também da dificuldade da mulher ingressar. Até 70, 80 anos atrás, mulher não podia nem votar. Agora já pode ser eleita, já pode também defender o seu espaço. Dentro desse tripé, você colocaria também o fato de ser mulher? Sim, além de eu não ter acesso a esses recursos, ou seja, eu não venho de uma família que tem já um nome na política construído que pode me transferir aquele sobrenome, o que ajudaria bastante. Um capital político, exatamente. Eu também não tenho dinheiro para poder, né, uma rede de lojas como o governador tem, né? Imagina você ter uma rede de lojas no estado inteiro onde essas pessoas sabem quem é você e você pode falar que você é candidato, essas pessoas vão saber que você é candidato, então você tem capilaridade e que você sabe que dinheiro chama dinheiro, né? Quem é rico tem amigo rico que vai ajudar na campanha, que foi o caso, por exemplo, do governador, que os caras mais ricos do estado de Minas se juntaram para ajudar a eleger ele. E a mesma coisa para a fama. Então, além de tudo isso, quando a mulher ela se enquadra nesses quesitos de ter dinheiro, de ter família e tal, ela já sofre uma série de preconceitos, de machismo, de violência política, de gente que acha que ela não é inteligente, que ela não é capaz, que ela tá ali só porque ela é filha de alguém ou só porque ela... Então, assim, ela sempre vai ser diminuída. Agora, quando ela não tem nenhuma dessas vantagens competitivas, aí fica quase impossível, porque além de todo o machismo, preconceito, ser subestimada, ser jogada de lado, ser entendida como fraca, como frágil, ela ainda não tem recursos e estratégias e ferramentas para poder chegar nas pessoas. E aí fica muito difícil. Mas você está vendo com bons olhos o avanço da marcha feminina? Óbvio. Não só estou vendo, como estou fazendo acontecer e contribuindo para ela, né? Desde a eleição da Tabata, que eu acho que é um legado que eu deixei para o Brasil, porque a Tabata é uma parlamentar respeitadíssima, seja da direita à esquerda. Eu nunca vi ninguém falar que não respeita a Tabata. Pode ser o cara mais de direita que for, porque ela é muito séria, ela é muito propositiva, ela tem projetos aprovados, ela tem entrega. Então eu estou vendo, como o caso da Tabata e outras mulheres como a Lohana, que eu vi desde o início, o processo dela aqui, acompanhei, né, estive ali com ela no início, quando ela queria ser vereadora, inclusive eu lembro do dia que eu falei para ela, você tem que ser vereadora porque você é boa. Isso há muitos anos atrás. E ela fala, você sempre acreditou em mim. Eu não só estou vendo, como eu estou trabalhando, e inclusive, atualmente, o meu trabalho estou estruturando uma organização, uma ONG, lá em São Paulo, que vai ter atuação aqui em Minas, atuação forte em Minas. Já pode falar? Já posso dar um spoiler, que chama Conecta. Estou estruturando junto com uma amiga que ela fundou essa ONG. No ano passado ela fez um curso para mais de 500 mulheres do Brasil, e ela envolveu a Luísa Trajano, que é uma grande empresária do Magazine Luiza. Ela é muito articulada, essa minha amiga Luana, ela é uma mulher brilhante, e a gente juntas estamos construindo um negócio que vai ser assim, um legado para o Brasil, porque a gente vai
informar mulheres, né, levar conhecimento, levar informação e principalmente mexer na estrutura, nas regras do jogo, porque tem muitas leis que precisam ser alteradas, tem muita coisa que a gente precisa mexer para que seja um pouco mais fácil para a mulher, porque as barreiras são infinitas, inclusive dentro dos partidos, a dificuldade que a mulher tem do partido levar ela a sério, do partido querer ajudar ela. Mesmo que hoje já tem cota também, que tem Mas uma não tá participação. funcionando. Ainda não, mas já mudou, já É um avanço, mas é a um cota, avanço. a Ainda cota não é o não que se está espera, mas gerando. Olha só, se a cota tivesse funcionando, a gente saiu de 15% de deputadas federais para 18%. Nós ganhamos a gente melhorou 3% a mais. Que avanço que é esse? Desse ritmo, assim, vai demorar quanto tempo para a gente ter mais mulheres? Ela não está funcionando. Se for pensar na história da humanidade, né, até que foi rápido, porque tem quantos centenas de anos, né, que não era zero. Mas assim, o mundo está mudando muito rápido, né? Hoje tá. Então, assim, a política tem que acompanhar essas mudanças. Você vai falando e eu vou pensando. Você falou 2 vezes do governador. O que você acha do governo Romeu Zema? Bom, eu acho que assim, primeiro de tudo, eu acho que o Zema é um cara que me parece, até que se prova o contrário, íntegro, bem intencionado, trabalhador, que quer fazer as coisas. A postura dele, eu votei nele, tá? Eu votei nele Pra reeleição ou não? Pra reeleição. Pra reeleição. A postura dele no segundo turno, me decepcionei muito com ele, de abraçar o presidente Bolsonaro na época, né? O ex-presidente Bolsonaro e mostrar algo que ele não tinha mostrado até então. Então, eu acho que ele traiu muitos eleitores que não esperavam. Você votou nele no primeiro turno, mas não esperava que ele fosse apoiar o Bolsonaro. Nunca. Eu achei que ele ia ficar neutro. Ou ele ia ficar mineiro, né? Ou ele ia ficar neutro, ou ele ia... Não sei se ele ia declarar voto no Lula, mas assim, apoiar o Bolsonaro ele não ia, entendeu? Na minha cabeça. E na cabeça de 2 milhões de mineiros que votaram no Lula e votaram nele. Como os meus pais e várias outras pessoas que não acreditaram quando viram ele coordenando a campanha de Bolsonaro, porque ele abraçou num nível... Então aquilo ali foi um erro. Acho até que ele, imagino que por ser inteligente já tenha visto que foi um erro. Aquilo, quero acreditar que ele entenda aquilo como um erro, porque foi um erro na minha visão. Acho que ele perdeu muita credibilidade. Agora ele errou de novo falando que talvez o governo tenha sido conivente com os ataques de 8 de janeiro para poder se fazer de vítima. Aquilo ali foi um erro também horroroso. Então, assim, difícil. Essa polêmica, né? Difícil, porque assim, a nossa regra era muito ruim, o governo Pimentel tinha sido muito ruim. Então, o Zema, ele entrega, ele se esforça, ele faz algumas coisas, mas assim, eu ainda acho que está longe de ser o governador ideal para Minas Gerais, sendo muito sincera. A gente precisava de um governador mais articulado, mais político. Olha, a gente tem grandes políticos mineiros que seriam, na minha opinião, governadores melhores do que ele, assim. Tem, por exemplo, o Reginaldo Lopes, que é uma figura do PT, que é super conciliadora e humana e político. Não adianta você querer entrar para a política e negar a política. Não adianta você... Tem o Zé Silva do meu partido. Você tem que gostar de política, gostar de dialogar, lidar com o diferente, saber aceitar o diferente. E eu sinto que o Zema não tem muito esse ânimo, essa propensão. Porque o Zema também, ele veio de um berço de gestão empresarial. Eu também vi, mas eu amo política. Mas eu penso assim que... Ele não gosta, entendeu? Mas ele tá aprendendo a gostar com o tempo. Será? Não sei se ele tá aprendendo a gostar. Eu acho que ele nega a política. Ele quis repetir. Quis continuar. Gostar do poder é diferente de gostar da política. Tá, mas enfim. Acerca disso tudo aqui. Então, para Minas Gerais, você acha que foi um erro ele ter abraçado a campanha do Bolsonaro? Então, não preciso nem te perguntar o que você acha do Bolsonaro. Eu acho que dispensa, assim. Mas se quiser eu falo. Eu acho o Bolsonaro uma figura triste da história do Brasil. Você não viu nada de positivo no governo dele? Cara, falar nada de positivo. Eu não sou uma pessoa extremista, então eu acho muito ruim você ser totalmente... querer anular tudo. O que teve de positivo no governo Bolsonaro? Dizem que o Tarcísio, não sei, porque eu não acompanhei o Ministério da Infraestrutura, dizem que o Tarcísio foi um bom ministro da Infraestrutura e fez alguma coisa, tanto que conseguiu virar até governador de São Paulo. Então, assim... Se teve algo de positivo, não souberam mostrar direito, pode ter tido, provavelmente teve, não é possível que foi 100% ruim, nada é 100% ruim, mas eu diria que teve um percentual muito grande de coisas ruins no governo dele, mas muito grande, que ofuscou tudo de bom que ele pode ter feito e que provavelmente ele fez, porque ele cometeu erros que não se comete, de negligenciar a vida das pessoas, como ele fez na pandemia, de negar vacina no braço do povo brasileiro. Minha mãe quase morreu de Covid e eu me lembro que quando deixei minha mãe no hospital, pensei, se a minha mãe morrer
porque o Bolsonaro não deu vacina para ela. Porque ela era grupo de risco e ela não tinha chegado a hora dela de vacinar ainda. Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa na política, eu nunca mais terei uma política moderada, eu não vou conseguir lidar com esse inconformismo, com esse ódio, com essa revolta, eu vou me transformar em outra pessoa na política. Eu vou ser aquela pessoa do discurso raivoso, de gritar, porque eu não sou essa pessoa. Porque eu pensei, como é que pode esse cara dormir à noite sabendo que esse tanto de gente morreu e ele podia ter evitado? São erros que você, por mais que ele tenha feito uma obra legal ali, um projeto não sei aonde, é central, entendeu? Assim, o principal papel do Estado e do presidente é garantir o mínimo de segurança e de proteção à vida daquela população, e ele não entregou isso. E eu já vi gente que gosta dele reconhecer. Eu sei que ele fez uma gestão ruim, morreu gente, mas ia morrer mesmo. E aí, assim, a gente viveu uma crise ética de valores, que eu não sei que cristianismo é esse, porque o pilar básico do cristianismo é defender a vida, proteção à vida. Então, assim, esse erro dele da pandemia foi o que acabou com ele. E vários outros erros de falar contra os homossexuais, de difundir ódio, dividir as famílias, fazer as pessoas se odiarem e ficar o tempo inteiro com essa coisa de... Ele sabe que não existe ameaça comunista no Brasil, mas ele inventa esse discurso porque esse discurso é o que vende, é o discurso que bomba na internet. Se eu quisesse já estar eleita na minha vida, eu já estaria. Mas eu não vou vender a alma pro diabo para chegar no poder. Se eu quisesse fazer vídeo agora, de eu sou da família de bem, meus pais são casados há 40 anos, porque esse povo... Eu sei direitinho qual que é a fórmula que dá voto hoje que dá certo. Mas eu não vou fazer isso, porque isso é contra os meus valores. E o Bolsonaro, para mim, é um cara que ele... Infelizmente, ou não tem valores, ou ele guardou no bolso esses valores dele, ou vendeu, e fez, e tá fazendo, e fará tudo que precisar fazer para ficar no poder. É um cara que não respeita dignidade humana, não respeita a democracia, então assim, eu não consigo respeitar ele, eu tenho pena dele. Eu não tenho ódio do Bolsonaro, eu tenho pena. Ainda mais eu que sou uma pessoa cristã, Deus tem misericórdia da alma desse homem, porque eu não quero ser ele a hora que ele morrer e for topar, sabe Deus com o que ele vai topar depois que ele morrer, entendeu? E em relação ao presidente Lula, ele até teve aqui em Divinópolis, né? Poucos dias antes da eleição. Você teve com ele? O Lula teve em BH, né? Foi em BH? Quem teve em Divinópolis foi o Bolsonaro. Não, mas o Lula... Não, ele teve com o Demetrios, foi um... A gente teve... Eu fui lá com o Demetrios e com a Lohana, em BH. Lá, foi em BH. Foi em BH. Quem dera se ele tivesse vindo aqui. A gente tentou, mas não conseguiu. Tá, e assim, qual que é a sua expectativa pro governo dele? Você tem recordação de quando ele foi presidente? Você já sabia entender o cenário? Sim, eu tenho recordação. Não do primeiro mandato, né? Porque eu era muito nova, mas do segundo mandato e do primeiro, depois do primeiro da Dilma, eu lembro. E aí, assim, o segundo mandato do Lula em diante foi quando eu comecei a acompanhar a política. Eu não sou nenhuma fã de carteirinha 100% de nenhum político no Brasil. Se eu tiver que escolher um para falar isso, seria a Simone e a Tabata, porque eu conheço, assim, no dia a dia, no detalhe, né? Tenho intimidade e eu assino embaixo. Hoje tem dois políticos no Brasil que eu assino embaixo, Simone Tebet e Tabata Amaral, porque eu conheço, porque são minhas amigas. Talvez eu esteja esquecendo de algum amigo aí, tem vários outros amigos, me perdoem, mas assim, que eu tenho muita proximidade, que eu apoiaria para presidente, assim, de olho fechado, e daria meu sangue para fazer presidente. O Lula é um cara que eu respeito muito, admiro, porque não tem jeito de não admirar ele. Assim, a história do Lula é absolutamente admirável, e principalmente ele é uma pessoa que me emociona muito. Eu chorei muito no discurso dele de posse, porque ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas o amor que ele tem pelas pessoas, a vontade que ele tem de dar dignidade, sabe o que a gente falou de valores, de humanismo, de cristianismo na prática? Em vários momentos do discurso do Lula, eu lembrei de trechos da Bíblia, ele falando dos irmãos que moram na rua, das pessoas pedindo comida, das pessoas passando fome, e do quanto isso é doloroso. Aquilo conecta, ele arrasta multidões, e não é à toa que ele é presidente, porque ele tem verdade, e a verdade arrasta. Então ele pode sim ter cometido muitos erros, e ter talvez passado por cima de algumas coisas, porque ele queria mudar as coisas muito rápido, e ele acabou fazendo vista grossa para mensalão, para muita coisa que aconteceu. Eu queria chegar aí. Só não querendo interromper, mas já interrompendo, né? Seguindo o professor Jô Soares. Quando você fala que ele cometeu erros, aí você está se referindo a essa fase do mensalão,
Assim, Você acha que foi tudo realmente injusto, todo aquele processo que ele passou? tem coisas diferentes, Você né? viu Assim, uma uma prisão coisa, política na prisão dele? primeiro, na época, os escândalos de corrupção do governo dele, ele praticamente, na minha leitura, praticamente que ele assumiu, em alguns momentos de entrevista e debates, que pode ter de fato acontecido, mas que muita gente que era próxima dele foi presa e foi punida. Isso é uma coisa que a gente precisa observar. Assim, amigos dele foram presos, pessoas muito ligadas a ele foram presas. Ele não usou a presidência e o poder Muita para gente proteger. poderosa foi presa. Então, assim, o fato dessas pessoas poderosas terem sido acusadas, presas e terem um monte que está preso até Como o hoje, Odebrecht, por e que exemplo. eram do governo dele, inclusive, isso mostra que o Lula é um democrata, que ele respeita as instituições. Isso tem muito valor. Porque ele podia ter impedido, assim como o Bolsonaro bloqueou, né, colocou o Aras lá no Ministério Público, ele bloqueou de um jeito que agora que a gente vai começar a descobrir os podres, a gente já está começando a descobrir os podres de cartão corporativo e muitas outras coisas que virão. Então, assim, o fato do Lula ter, talvez, ficado sabendo, ou não ter ficado sabendo, mas meio que fingido que não estava vendo, ou ter feito vista grossa, a minha leitura, do fundo do meu coração, da minha alma, eu acredito que o Lula queria tanto mudar o Brasil, ele queria tanto, que ele falou, cara, eu sei que o sistema é podre, então, assim, não tem jeito, eu preciso aceitar, deixar esse povo fazer esse esquema, porque eu preciso passar a Bolsa Família, eu preciso passar isso, essa é a minha visão. Que ele queria muito mudar o Brasil. Ponto de vista. E ele sabia que a política era podre, e é mesmo, e que não tinha jeito, e que o povo ia querer roubar, e ele ia ter que meio que fingir que não estava vendo. Essa é a minha opinião, Laís. Eu acho que o Lula é apaixonado por fazer legado, por deixar história e por mudar o Brasil. Se o Lula fosse um cara que quisesse enriquecer, gente, desculpa, ser preso por causa de apartamento em Guarujá. Você acha que um presidente que quer roubar e ficar rico vai comprar um apartamento em Guarujá? Não vai comprar um apartamento em Paris? Não vai fazer uma fortuna digna? Todo mundo que conhece o Lula de perto fala que o Lula é simples, que o Lula, o povo até brinca que ele é brega, o Eduardo Paes fala e tal, porque assim, ele não tem esse gosto sofisticado pelo luxo, pela riqueza. Muito diferente do Bolsonaro, inclusive, que esse sim gosta de um luxo, né? E a gente tá vendo no cartão corporativo. Então, assim, eu acho não, tenho certeza que todo o processo, e tá cada vez mais claro isso, até o fato do Moro ser político hoje, ter saído da justiça para ir para a política, foi politizado o processo dele? Sim. Foi totalmente enviesado. Se, de fato, o apartamento... Tudo indica que não houve o tal do roubo que eles falaram que teve. E, assim, o esforço que a justiça teve que fazer, quem estava acusando, para correlacionar as coisas... Eu, sinceramente, acho que o Lula não enriqueceu ilicitamente. Eu acho que ele pode ter vários efeitos. Ele pode ter feito vista grossa pra galera da turma dele. Mas ele, se ele tivesse rico ilicitamente, já estava muito mais do que provado, paraíso fiscal, dinheiro, e ele estava com certeza preso. A questão do ponto de vista é esse mesmo, né? Porque, até para eu passar para o próximo comentário, hoje fala que está dividida, né? Direita, esquerda, enfim. Você se considera direita, esquerda, centro-direita, centro? Porque você, como político, você tem que ter um posicionamento. Excelente pergunta. Por muito tempo, eu me considerei, eu sempre falei, sou radical de centro. Sou super de centro. Radical de centro. Muito legal. Então, assim, eu consigo me lidar muito bem com a direita democrática, não com a extrema-direita. O que é a extrema-direita? Vamos deixar claro. Quem questiona a urna, fala que urna é fraudado, isso é extrema-direita. Isso não é ser democrático. Agora, a direita, o que é a direita democrática? É aquela direita que é a favor de privatização, que, enfim, defende o livre mercado, liberalismo. Eu entendo essas pessoas, respeito, dialogo e concordo em várias coisas que elas pensam. Tenho uma tendência mais liberal na economia. Eu não sou comunista nem socialista, nem quero pegar o dinheiro de todo mundo e dividir para todo mundo. Não é isso. Eu só quero um mundo mais justo. Eu só acho que o capitalismo é cruel e selvagem e o Estado precisa corrigir os defeitos do capitalismo, que é fazer com que tenha cento e tantos milhões de pessoas no Brasil passando fome. E aí a gente tem que agir em cima disso. Então, Júlio, você me perguntou se eu sou de centro, né, ou de direita. Radical de centro. Eu sou radical de centro,
E aí, assim, é muito engraçado. Uma vez eu fiz um teste, assim, muita gente me joga na centro-direita e muita gente me joga na centro-esquerda. Eu não sei se eu sou mais centro-esquerda ou mais centro-direita. Talvez neste momento do Brasil, eu acho que eu sou mais centro-esquerda. Haja vista que tá muito tumultuado essa régua, né, do que é ser. Então, se eu tiver que escolher, eu prefiro dizer que eu sou mais centro-esquerda do que centro-direita, porque eu tenho causas humanas, né, pautas sociais muito fortes dentro do meu coração, de combater a fome, desigualdade, incluir as pessoas. Eu entendo e abraço uma boa parte da agenda da esquerda na parte social. O meu problema é com a parte econômica. Inclusive, eu tenho críticas a várias coisas. Por exemplo, toda essa discussão agora do governo de vamos fazer, né, vamos ser um líder regional na América do Sul, vamos fazer obra. Eu entendo que é estratégico para o país, né, e a gente pode ganhar politicamente, ganhar de várias formas, fazendo obras nos países vizinhos e ajudando e tal, mas eu não acho que é o momento, que é a prioridade. Eu acho que o foco é mais doméstico. E olha que eu formei em relações internacionais, eu teria tudo para defender isso. Mas eu acho que o governo erra quando critica o mercado financeiro. Eu não acho que o mercado financeiro é um monstro que mata criancinha, igual a esquerda tradicional acha. Então, assim, a esquerda mesmo, tradicional, ela tem dificuldade comigo em muitas pautas. Assim, ela me rechaça um pouco, porque, tipo, a Laís é liberal, a Laís é Tabata, a Laís é renova, a Laís é a favor da reforma da Previdência. Sou a favor mesmo, porque o dinheiro é finito. O dinheiro não é infinito. O dinheiro, né, o problema da esquerda no Brasil é que ela não entende escassez de recursos. Então, ela acha que tudo é prioridade, tudo tem que ser feito ao mesmo tempo. Não existe isso. Ainda mais num país pobre como o Brasil. Tem que estabelecer as prioridades. Exatamente. Então, é difícil, porque às vezes, né, a galera de direita fala que a esquerda não sabe fazer conta, assim, é meio pesado falar isso, mas tem um pouco de verdade nisso, assim, nesse comentário, assim, em vários momentos, porque tem uma coisa de uma ilusão de achar que o dinheiro é infinito. Essa coisa da luta de classe, essa coisa marxista também, eu não gosto disso. De ficar com essa pegada de, o rico é do mal. Cara, o rico gera emprego. A mais-valia, isso. Eu acho isso tão ultrapassado, sabe assim? Então, eu queria, né? Eu queria ver as pessoas. Eu acho que o rico tem que pagar mais imposto no Brasil, e o pobre tem que pagar menos, e a classe média tem que pagar menos. A gente tem que ter um país mais justo, e tem muito rico, eu já escutei de ricos, muito ricos, milionários, bilionários, que eles são a favor de serem taxados. Eu concordo com isso. Só que não adianta também você ficar taxando o cara e não ser eficiente no uso desse dinheiro. Ter corrupção no governo, o governo não entregar resultado. E aí uma pauta que a esquerda não gosta, mas que eu sou super a favor, reforma administrativa. Dentro da gestão pública tem que ter meta, tem que ter acompanhamento, igual dentro de empresa. Eu valorizo a experiência de gestores que vieram do setor privado, como a do Zema, por exemplo, porque consegue pensar em resultado, consegue pensar em gestão, em eficiência. Isso é ótimo. Só que isso não resolve a política. Isso é um pedaço do problema. Entendeu? Pra você ser um bom político, não basta você entender de gestão. Você tem que ter outras coisas. A gestão, às vezes, é gerir o capital, né? Gerir os recursos. Mas gestão não é só isso, tem gestão de pessoas também, né? Não, e na política você tem um outro nível que é flexibilidade, como é que eu posso dizer isso? Capacidade de diálogo, de ouvir, de tentar encontrar um caminho no meio termo. Por isso que eu gosto tanto do centro, porque assim, a sabedoria está no meio do caminho. O que a gente concorda? Onde é que a gente pode conversar aqui para a gente chegar numa solução que seja boa para nós dois? Os dois vão ceder um pouquinho e a gente vai avançar. Né? A arte de negociar. E assim, hoje, do jeito que o tecido social tá rompido com esse ódio, com essa divisão e tal, parece impossível você imaginar um deputado do PT negociando com um deputado do PL que apoia o Bolsonaro. Parece assim, uma coisa de louco. E isso é arcaico. É coisa de país subdesenvolvido, tá? Agora, duas perguntas em uma. Você concorda com uma análise de que esse rompimento, essa ruptura na política, dos lados, ela começou com a eleição da Dilma no segundo turno contra o Aécio e veio esticando. Concordo. E você vê alguma possibilidade de isso atenuar daqui para frente? Excelente pergunta. É uma leitura interessante da linha do tempo, né? No Dilma 2, né? Dilma 2. Eu acho que foi o maior erro do Lula, inclusive. Foi buscar a reeleição da Dilma. Eu acho que devia ter ou ele sido candidato. Já podia ser o Haddad, talvez? Não sei, qualquer um outro candidato, ou o PT assumisse que botasse outro candidato, e assim, não quero desrespeitar a Dilma de jeito nenhum, ainda mais ela como mulher. Se ele assumisse que não ia repetir, tentar com ela, talvez ele poderia estar assumindo que ela não foi legal.
Não sei, assim, aí eu não sei qual era a estratégia, eu sei que não é legal também Mas você poderia virar... ser visto assim, você foi tão ruim que nem quis. Eu não sei, assim, eu acho pesado dizer você foi tão ruim. Eu acho que o governo da Dilma foi bom em Eu tô várias falando coisas. no grosso popular, de entender. Entendi. Mas assim, eu não sei o que rolou ali nos bastidores, não acompanhei, não tenho informação, mas eu acho que o grande erro do Lula como líder, né, em termos de legado de país, foi insistir, e o erro do PT e da própria Dilma, talvez se ela tivesse não sido candidata à reeleição, ela tivesse entrado para a história com uma outra imagem, porque ali as coisas ainda não tinham começado a degringolar como foi no segundo mandato. Então eu acho que o grande erro foi esse, foi a reeleição dela, e um erro muito grave. Porque aí, assim, dois erros, né? Um, que a visão econômica do segundo mandato dela foi trágica e afundou o Brasil, uma visão econômica que eu não concordo, né? Enfim, totalmente antimercado e, enfim, com muita intervenção e aquela confusão. E segundo, que foi a postura do nosso querido conterrâneo aqui, Aécio Neves, de questionar, né? Começou a moda de questionar a eleição e dizer que teve fraude ali, né? Ele foi um cretino, o Aécio foi um filho da mãe de fazer o que ele fez. O Aécio é cretino? Eu acho ele um cretino. Não tem medo nenhum de falar isso. Ele foi um filho da mãe de fazer o que ele fez ali, de questionar a eleição, de não aceitar o resultado, porque aí ele começou a esgarçar o país e a dividir. Se ele tivesse sido um democrata, se ele tivesse dignidade e caráter, que faltou ali bastante, às vezes ele até podia ter virado presidente depois. Porque ele teria tido grandeza, ele teria saído, sabe? Mas não, começou a espanar, né? E aí foi ladeira abaixo, né? E aí vieram as manifestações, né, de 2013, aquela confusão, crise econômica, aí vem alguém ressuscita o Bolsonaro do fundo dos infernos e traz ele pra Seara, e aí acabou o Brasil. Mas você vê um processo que caminha para atenuar? Luísa tá rindo ali, Luísa, se controla, você tá me distraindo. Olha, eu tenho muita fé na misericórdia de Deus que o Bolsonaro vai ficar passeando em Miami, dando palestra, sabe Deus do que vai dar palestra. Aliás, meu sonho é assistir uma palestra dele para ver o que ele vai falar na palestra. E se ele vai conseguir fazer ela em inglês. Eu acho que ele vai ficar viajando fora. A extrema-direita... Você acha que o Bolsonaro não volta pro Brasil? Eu acho que não. Ele sabe que se ele voltar, a cadeia o espera. E o espera bem esperada, porque ninguém vai... Assim, primeiro que todo mundo vai respeitar o processo, não vai sair prendendo ele à toa, mas eu tenho certeza que a justiça está reunindo... A gente está vendo só um pedaço das coisas que está saindo no jornal. Você acha que ele tá lá, ele não é bobo, ele é muito bem assessorado, ele tem uma ótima equipe de advogados. Você acha que ele tá lá fora... Pra quê? Porque pra ele, politicamente, não é inteligente estar fora do Brasil. Era muito melhor que ele estivesse no Brasil, viajando, né, fazendo encontro com a base dele, já pensando nas eleições de 24. O plano era esse. Ele ia trabalhar no PL, já estava com a casa alugada, uma mansão lá, de 40 e tantos mil, sei lá quanto. Não, 40 mil, acho que era o salário dele. O PL ia pagar o salário, ia pagar a mansão, e ele ia morar numa mansão em Brasília, está nos jornais. E ele ia viajar ao Brasil para fazer base, para eleger gente em 24 e depois vir de novo. Tava tudo certo. E aí aconteceram coisas no caminho, né? Tipo o 8 de janeiro e outras coisas. E com certeza ele, bem assessorado dos advogados, começou a ver que não ia ter jeito de voltar para o Brasil. Se voltasse, ia ter problema. Então eu acho que ele não volta. Isso pode acalmar os ânimos. E eu quero acreditar, e eu tô confiando no Lula e na equipe nisso, e aí Simone, todo mundo que tá lá, que o governo vai ter a capacidade de entregar resultado rápido, porque as pessoas precisam de emprego, de ganhar mais, de ver a vida melhorando, de ver a inflação diminuindo. Porque a hora que o país começar a retomar, e eu quero acreditar que isso vai acontecer em 1 ano e meio, 2 no máximo, a vida melhora, e aí esse ódio vai diluindo. E o próprio Lula, nos discursos dele, fala muito isso, assim, essa coisa dos parentes não se falarem, gente, isso é muito ruim. Isso não é nada de Deus, isso é demoníaco. A origem da palavra diabo é divisão. Um ser ou um movimento que gera uma divisão tão grande na sociedade não pode ser algo bom, nem do bem, nem cristão. Você não acha que quando divide é porque os dois lá também estão predispostos a dividir? Porque se um é tão bom também, ele não se afastaria. Ele permaneceria buscando também o diálogo. Com certeza, com certeza. A culpa não é só de um lado, não. A culpa é dos dois lados. Você tem razão. Porque aí o ódio tem que estar dos dois lados para dar certo. Quem incentivou, quem lançou o discurso de que o lado de lá tem que ser anulado e não serve? Tem gente que fala que o PT começou isso no passado, né? Que o PT tinha essa mania
de fazer isso foi muito antigamente. antes da primeira eleição do Lula. Isso Diz que o PT fazia isso antigamente. Eu não sei porque eu não acompanhava foi nos tanto. anos 80. Que o PT tinha esse modus operandi meio que de tentar eliminar. Eu não sei, não quero julgar. Mas era uma entendeu? outra política, era um outro cenário. Mas assim, eu acho que quem lançou o discurso de divisão e aí a sociedade foi comprando dos dois lados, tanto do lado mais da esquerda quanto da direita, foi esse fenômeno do bolsonarismo. É porque tem gente que entende, e nós sabemos disso, que a dicotomia, ela favorece o crescimento. Aí vai depender da narrativa, né? Você tem só dois lados, aí ou vai para um lado ou vai para o outro. Simplifica, né? Simplifica, aí simplifica o conteúdo, simplifica as propostas, simplifica o discurso, e a partir daí, quem tiver a melhor narrativa e usar melhor os meios, vai conseguir sobressair, em detrimento de que, a meu ver, a maioria do nosso eleitorado, ele não tem, assim, tantos recursos de entendimento. Perfeito. Você falou a palavra certa, que é narrativa. A gente viveu e vive uma guerra de narrativa. Assim, o que é a narrativa? A narrativa é a história que você conta sobre algo, a versão que você conta, e aí você pode juntar vários fatos, várias informações, misturar, jogar aquilo num caldeirão e construir a narrativa que você quiser. E aí virou um mundo de louco, porque assim, você tem guerras de narrativas de um lado e de outro, tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita, e é difícil saber, às vezes, no que você acredita, e aí tem fake news e todo esse desafio. Então, assim, a política virou um lugar muito inóspito, muito confuso, muito complicado, muito pesado, em termos de energia mesmo, assim, até de espiritualidade. E alguém tem que ter, a gente precisa de líderes de centro, como Simone Tebet, de pessoas com perfil moderado, que tem essa abertura ao diálogo, igual você falou, esse papel de vir buscar. Eu não tenho dificuldade de conversar com pessoas, eu tenho amigos que são bolsonaristas até hoje, eu converso com pessoas que apoiam o Bolsonaro, mesmo depois de tudo. De todos os lados, eu acho isso fundamental. E converso e tal. Só que é isso, se eu estivesse lá no Congresso agora como deputada, eu acredito que teriam poucas pessoas com as quais eu ia ter dificuldade de conversar. Porque eu tenho essa vontade do diálogo. Eu gosto do diálogo e eu gosto do debate. O debate me instiga. Eu acho interessante conversar com gente diferente, que pensa diferente. O problema é quando a pessoa não quer discutir, ouvir, ela não tem interesse. O que aconteceu hoje no Brasil? A maioria, uma boa parte das pessoas, elas estão aqui, cegas no time, no lugar que elas estão, e elas não têm nenhum interesse em olhar para o lado, em repensar a visão delas, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu me critico muito, eu me questiono muito, e eu tô sempre pensando assim, nossa, será que essa opinião minha faz sentido mesmo? Será que eu tô certa? Será que eu não devia estudar mais sobre esse assunto? Eu me questiono o tempo inteiro, e as pessoas, não, elas estão cheias de verdade. E o mais, sabe, eu sei que nada sei? As pessoas mais inteligentes que eu conheço são as que menos são cheias de certezas. Porque a gente vive num mundo complexo, a gente tem que buscar o conhecimento e a informação e o aprendizado o tempo inteiro. Então, esse é o caminho, assim, de distensionar. Eu quero acreditar que vai passar essa fase. Tá, você hoje sendo centro, um pouco para a esquerda, de repente você pode assumir uma cadeira lá na Câmara. Você é suplente. Em nome de Jesus. Você sendo um centro de esquerda, quais as pautas você levaria para Brasília? Excelente. Bom, eu levaria as pautas que eu trabalhei na minha campanha, né? Geração de emprego e renda, principalmente para a juventude, né? Para esse povo que tá, essa galera que tá meio perdida, os nenéns, os jovens que não estão nem estudando nem trabalhando, que são muitos, são mais de 20% hoje no nosso estado. Então, eu ia focar muito nessa agenda econômica do que a gente precisa fazer para o país crescer mais rápido, atrair mais investimento, inclusive atrair investimento internacional. Para ter mais emprego no país, formação técnica, tecnológica da galera, dentro já da escola, no ensino médio, então levar o ensino de tecnologia, de programação, né? Eu até vi que o pessoal criticou o Lula, porque o Lula barrou o projeto de ensino de programação, na verdade aquilo ali, porque estava errado, tinha um vício de iniciativa, na verdade é que ele é contra isso, que isso é um papel do MEC, né? Uma outra instância, ele inclusive falava na campanha, ele é a favor e o governo vai trazer projetos nessa linha. Então essa agenda de ciência e tecnologia, de fomentar as universidades, de aumentar o número de universidades, de aumentar o número de escolas técnicas, seriam as minhas pautas. Claro, também as pautas de defesa da mulher, de combate à violência, né, de pôr mais mulheres na política, também seriam agendas que eu ia levar. Você viu agora o caso de violência sexual aí, que envolve o jogador brasileiro, o Daniel Alves. Tem muita gente já querendo, e eu tô querendo ajudar nisso, de levar para tornar lei
protocolos de segurança, de como é que um segurança numa balada, como é que alguém reage se alguém sofre uma violência, o que você tem que fazer, para onde você liga, como é que você atende aquela mulher. Então, hoje no Brasil tem uma série de pautas das mulheres que a gente precisa cuidar melhor para a segurança das nossas, né, minhas futuras filhas, das suas filhas, de todas nós que somos mulheres. Então, toda a agenda econômica, geração de emprego e renda, formação técnica, inclusão no mercado de trabalho da juventude e a agenda das mulheres, com certeza. E cultura, enfim, tem muita coisa que eu gosto. Você acha que já avançou a legislação que combate o racismo? Ou pode avançar mais? O problema do Brasil, até o Lula assinou aí, né, formalizando agora que injúria racial vai ser crime. O problema do Brasil é que tem muita lei boa e pouca execução das leis, pouca implementação. Então, assim, a gente tem, né, a criminalização do racismo, já é crime, mas eu nunca vi ninguém ser preso por ser racista, ou pagar uma indenização, ou nada. Então, assim, a gente precisa fazer isso virar cultura, a gente precisa conseguir, nas escolas públicas, na realidade do dia a dia, falar sobre racismo, entender o que é racismo. Ainda tem muita gente que nega, eu já tive que ouvir isso algumas vezes, e é bem difícil para mim ouvir gente falando assim, não tem racismo no Brasil, isso não existe, o próprio preto tem preconceito com ele mesmo. Não é assim, né? Pelo amor de Deus. Existe muito racismo, um racismo estrutural, profundo. Então, antes da gente discutir se a legislação avançou ou não, a gente tem que entender que a nossa maturidade como sociedade, para entender o que o negro viveu, né, que foi escravizado, e o descendente, porque todos os negros brasileiros são descendentes de pessoas que foram escravizadas, que foram roubadas da sua casa e colocadas para ser escravo. Você imagina o que é seu bisavô, seu tataravô ter passado por isso. E isso gera um ciclo de pobreza, né, você fica condenado à pobreza, porque você nasce numa família extremamente pobre, praticamente de gente que não teve acesso a estudo. A maioria das pessoas que não tiveram acesso a estudo no Brasil, que inclusive estão no sistema carcerário, são pessoas negras. Por quê? Porque foram marginalizadas da sociedade, não foram incluídas na sociedade. E agora a gente precisa incluí-las. Por isso que existe cota, e enfim, tem toda uma discussão. Então, assim, a minha preocupação a gente está avançando com a lei, mas a sociedade não anda, sabe? O pensamento social não anda. Assim como a questão dos indígenas também. Eu ouvi ontem ou hoje, eu não sei, alguém me falou, minha mãe me falou que um padre, minha mãe vê missa o dia inteiro, ela falou que um padre lá da TV Aparecida falou que alguém chegou para ele e perguntou se índio era gente. Isso existe no Brasil. Infelizmente, ainda tem muito que avançar, né? Em relação às pautas LGBT, qual é o seu ponto de vista? Vamos lá. A agenda LGBT, que a gente fala, né, LGBTQIA+, né, que são todas as siglas, que é um nome difícil às vezes para as pessoas, mas que a gente tem que entender, respeitar e incluir. Para mim é uma questão de humanidade, de direitos humanos, assim como quando a gente discute racismo, como a gente discute a inclusão de todas as pessoas que são marginalizadas e excluídas na nossa sociedade, que são oprimidas, que são massacradas. Então, para mim, não deveria nem ter polêmica, assim. Tem polêmica porque a sociedade é moralista, hipócrita, conservadora, né? A gente tem uma sociedade brasileira onde o cara se diz conservador, mas ele pega o carro, sai na esquina e faz um programa com uma garota de programa trans, o que mais existe, né? O que mais acontece no Brasil. Então, o brasileiro tem um fenômeno aí que precisa ser estudado, que é o de ser moralista da boca para fora, mas o cara trai a mulher, tem amante, tem vários filhos, mas, enfim, a sociedade é super conservadora, mas tem gente pelada na TV no carnaval, então é umas coisas meio incoerentes que a gente vive como nação, como sociedade, né? E aí, dito isso, então todos esses preconceitos, incoerências e moralismos, eles explodem em cima da população LGBTQIA+. E aí essa população é violentada, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans no mundo, essas pessoas sofrem muito, elas se matam, se suicidam, porque elas não querem se aceitar. Então é um pessoal que sofre. E poucas vezes, quando a gente fala do tema LGBTQIA+, a gente pensa no sofrimento daquela pessoa e no sofrimento da família daquela pessoa. Gente que é expulso de casa, porque o pai e a mãe não aceitam. Então são histórias de dor, de histórias dramáticas, de sofrimento. E o que a gente tem que fazer como sociedade, o que os políticos têm que fazer? Olhar para isso e entender que essas pessoas precisam de oportunidade, de estudar, de trabalhar, de ter um atendimento digno na saúde, sem sofrer preconceito. Então, já que essa nação é tão cristã, assim como ela se diz, que é uma das nações mais cristãs do mundo, Jesus foi o cara que pegou a Maria Madalena e falou: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ele andava só com os excluídos. Ele andava só com a ralé.
só com a turma que ninguém queria saber. E a gente acha que a gente é melhor do que ele, que a gente não pode se misturar com ninguém, que a gente acha que tá errado, ou que tá cometendo um pecado, que não sei o quê. É uma questão de dignidade, de valores, de moral, sabe? De moral e de ética, né? Porque moral é uma questão individual e a ética é uma questão universal. Então, assim, é difícil até falar qual a minha opinião, porque pra mim isso tinha que estar, assim, já superado no Brasil. E graças a Deus tá começando a superar. Ontem eu tava lendo, você sabe que agora a gente tem 2 deputadas trans, né? A gente tem a Duda e a gente tem a Erika Hilton, pela primeira vez na história. E eu fiquei muito feliz. E assim, a Erika Hilton, eu lendo a história dela... A Erika é de onde? A Erika é de São Paulo. Ela teve mais de 200 mil votos. Ela já morou na rua. Assim, uma mulher linda, né? Uma mulher trans maravilhosa, inteligente, humana. Então, é uma questão de humanidade. É só isso. É respeito. É amor ao próximo. Jesus falava isso. E agora, como direitos humanos, como sociedade civil organizada, a gente tem que entender que na lei e nos, né, enfim, na política, essas pessoas têm que estar. Pronto. Tudo que nós conversamos até agora me direciona para querer outro ponto de vista seu em relação a 2 situações que vão desencadear nessa pergunta. Você é a favor da posse e porte de armas? E depois de responder isso, se você é a favor da redução da maioridade penal. Isso é bom de entrevista, hein, menina? Sou radicalmente contra tanto a posse e o porte de arma, quanto a redução da maioridade penal. Inclusive, eu discuti com o Deltan Delanhol, que ele fez um curso comigo, o Deltan. Você estudou com ele? Fiz um curso com ele em São Paulo esses dias no INSPER, e a gente ficou discutindo... Recente agora ou foi antes Não, tem nem um mês, tem um mês. E a gente ficou discutindo maioridade penal, e ele tentando me convencer, e eu tentando convencer ele, mas assim, com muito respeito, e eu mandando uns estudos pra ele, ele me mandando uns estudos, e a gente tentando convencer o outro de que a visão estava errada. Mas assim, eu sou muito contra a redução da maioridade penal, porque eu não acho que é isso que vai resolver. O crime, ele vai sempre se reinventar, então assim, você vai abaixar a régua, ele vai pegar o menino que tá ali. Entendeu? Naquela régua nova que você vai criar. Então, assim, eu não acho que é isso que vai resolver, pelo contrário. Um diz que vai inibir, o outro diz que vai começar a captar a captação. Mais novo. Lá mais nos novo. 8, 9, 10 anos. Hoje em dia, 10, 11 anos, as meninas já estão ficando grávidas. Você acha que uma criança de 10, 11 anos não vai estar útil para cometer crime? E aí, a gente vai reduzir a maioridade para 10, 11 anos? Porque esses meninos já estão fazendo coisas de adulto. Entendeu? É um absurdo, eu sou contra, mas é o que está acontecendo. Por isso que tinha que ter educação sexual nas escolas, para evitar que isso acontecesse. Isso é um tabu. Tudo é um tabu no Brasil, né? Mas a mulher pelada no carnaval na TV, não. Mas isso entendeu? Evitar que uma criança de 11 anos fique grávida Mas enfim, eu sou contra. Por que eu sou contra, né? Primeiro de arma, eu sei que é super polêmico isso. Quantas pessoas já morreram, né? Eu não sei esse dado, mas eu posso trazer, de acidente. Gera muito acidente você ter arma em casa, é um negócio muito perigoso, na minha opinião. Eu acho que a polícia tem que ser fortalecida. A polícia existe para isso. A polícia tem que ser muito bem treinada, remunerada, armada, aumentar o contingente, ter inteligência, ter tecnologia, ter câmera. A gente tem que poder confiar nessa instituição e contar com ela, entendeu? Ela existe para nos proteger. Ah, mas e o cara que mora lá na roça, não sei aonde, é uma exceção. Para isso já existe um regramento hoje para exceção do cara que mora lá num lugar que não chega a polícia. Mas a gente aqui, tipo, eu não viria aqui se você te falasse que você tem porte de arma, entendeu? Porque eu não me sinto bem de entrar na casa de uma pessoa que tem porte de arma. Primeiro, o ser humano, ele é totalmente imprevisível. Você pode ter um ataque de raiva e matar alguém e aí, depois se arrepender. O nível de tragédia, né? Tem lugares, tem países no mundo que mostra isso. O nível de morte no trânsito. Pô, você tá no trânsito, você bate no carro de alguém, a pessoa tá de mal-humorada, ela sai e dá um tiro na sua cabeça. E aí? Eu não quero viver nessa sociedade. Assim, não quero mesmo, entendeu? Quem tem que garantir a segurança é o Estado. Mas aí, no caso, mas aí agora, fazendo um contraponto, fala, mas vai desarmar a população de bem, mas o bandido continua armado. O bandido tá roubando a arma da população de bem e matando a população. Só para concluir. Mas aí o bandido continua armado, o bandido no ponto de vista de quem pensa diferente. Entendi. Certo? O bandido, ele anda armado, ele não pode desarmá-lo, não pode reduzir a maioridade. É uma sinuca de bico. É que sim, são soluções fantasiosas que se criou, que se inventou. Não é isso que vai resolver. País que é seguro no mundo,
país que não tem tanta violência, tanto assalto, tanto sequestro, não é porque armou a população ou porque diminuiu a maioridade penal. É país que teve educação, emprego, entendeu? Que teve política pública de segurança bem feita. O que vai resolver a criminalidade no Brasil é uma mega estratégia de inteligência, de juntar Polícia Federal com, sabe, todas as instituições de inteligência e fazer uma mega estratégia, inclusive nas fronteiras, de tráfico de drogas. É a inteligência que combate. Entendeu? Não é bang bang. Ah, tá, o bandido tá armado, você também. Você acha quem tem mais habilidade pra usar a arma? Quem que você acha que vai dar o tiro primeiro? Você ou ele? Sendo muito sincero. Quem você acha que vai ter mais coragem pra matar, pra atirar? At the end of the day, no final, no limite ali da situação. Eu tenho um padrinho que tinha arma, que foi entrado gente na casa dele, ele não conseguiu. Várias histórias de pessoas. O próprio Bolsonaro foi assaltado e levaram a arma dele. Não é assim, entendeu? Assim, é engraçado. Então, não é isso que vai resolver. Você tem que resolver com saúde, com educação. Não existe solução simples para problema difícil. Minha mãe sempre me ensinou isso. A solução para a segurança é muito mais complexa. Você tem que desenvolver esse país, você tem que acabar com essa miséria, você tem que pôr esse povo para trabalhar, você tem que dar oportunidade para as pessoas, você tem que ter escola em tempo integral para os meninos não serem cooptados pelo crime. É muito mais difícil fazer isso do que chegar com um discurso e falar: vou dar arma para todo mundo, vou abaixar a maioridade penal e todo mundo vai se sentir seguro. É fácil, né? É muito mais fácil. É uma canetada, um projeto de lei. O povo não tá tendo dinheiro para comprar nem comida, que quiçá arma. Quanto que custa uma arma? 3 mil, 5 mil? Você se revolta, né, com isso. Muito. Aqui, deixando agora essas pautas, vamos falar um pouco aqui da nossa região. Divinópolis agora tem um senador, tem deputado federal, tem 2 estaduais, tem você que ficou como suplente. Você vê com bons olhos a nossa política aqui no Centro-Oeste? Você está vendo uma evolução? Eu vejo evolução e vejo involução. O fato de os Azevedos, né, o Cleitinho, os irmãos dele, terem uma origem humilde, terem chegado na política, eu acho isso positivo, porque a política precisa de pessoas que vêm de baixo, que têm uma história de verdade, né, assim, que tem uma história real, que são pessoas comuns, que são pessoas trabalhadoras. Isso eu acho super positivo, é uma coisa que eu defendo muito, porque sempre quem mandou na política brasileira foram o que eu chamo dos políticos sauros, né, os mesmos, as mesmas famílias, os milionários, os oligarcas, né, o Brasil... Eu vi na sua campanha. O Brasil é um país de oligarquia, assim, daqueles grandes grupos, aquelas grandes famílias que vão se alternando. Então, você tem gente que veio... Eu até te perguntei isso porque eu fiz essa pergunta pro senador, pro Cleitinho, e ele falou que vê Divinópolis, assim, caminhando, mesmo que às vezes tem pontos de vista diferentes, mas que está sendo, assim, muito salutar. Não, eu acho que é bom para a cidade que você tem mais representação, você tem mais gente lutando pela cidade, pela região, e você tem gente que conhece a realidade, né? Uma pessoa como o Cleitinho, como o Gleidson, eles conhecem a realidade do povo. Agora, se eles vão, de fato, conseguir trazer o resultado, do tamanho do potencial, porque, assim, um cargo de senador tem um potencial enorme. O meu medo é que, talvez por inexperiência, ou por não valorizar talvez tanto a técnica, eu espero que o Cleitinho valorize, monte uma equipe muito técnica, o meu medo é que acabe não conseguindo aproveitar essa oportunidade como deveria. Mas eu acho que vai ter avanço e vai ter resultado, com certeza. Com certeza. E é muito melhor ter, por mais que eu seja contra o Cleitinho apoiar o Bolsonaro e tenha visões diferentes dele, eu prefiro que ele seja senador do que se a gente não tivesse ninguém. Agora, não me sinto muito representada. Por ideias e pela forma como ele faz política. Espero que ele me surpreenda, como o Gleidson me surpreendeu agora com esse negócio do aeroporto, que eu não tô nem acreditando que vai sair. Então, espero que o Cleitinho me surpreenda e que eu possa até ser eleitora dele no futuro, entendeu? Quero que isso aconteça, tomara que isso aconteça. Tomara que ele reveja e entenda quando ele chegar no Senado, que é um lugar tão sério, de debates profundos, de gente que estudou muito. Senado, sênior, vem de senioridade, de idade, de experiência, de conhecimento, de sabedoria. Então, ele tem muita sabedoria de vida e experiência. E se ele quiser, ele tem capacidade para dar uma guinada no mandato dele. Ele até comentou aqui no nosso podcast que ele já viu essa evolução, né? De quando ele ganhou para vereador, para depois ir para a Assembleia. E assim como a sua carreira também, você ainda não conseguiu ainda ser eleita, né? De fato, sim. Mas você também está vindo de uma crescente muito grande. Então ele também viu que está evoluindo. Assim como a cada campanha você evolui, ele também está percebendo essa evolução nele. Eu acredito que o ambiente também favorece, vai influenciar. Porque o ambiente do Senado é muito melhor do que o da Câmara, inclusive. É um ambiente menos de barraco e mais de
pensar grandes coisas no Brasil. É um outro nível de visão política. Exato. Né? Falou tudo. É outro nível. Então, acredito que ali, assim como ele tem essa sensibilidade de perceber a evolução, né? Então, uma pessoa que percebe que ela está evoluindo é porque ela tem humildade de ver que ela saiu de um ponto e está crescendo. Eu, inclusive, vejo uma humildade no Cleitinho que eu não vejo nos demais, que eu não vejo no Eduardo e no Gleidson. Eu acho que o Cleitinho é de longe o melhor, não é à toa que ele puxou todo mundo, né? Eu já falei isso pra ele, inclusive. Eu acho que ele tem uma vontade mais de aprender e uma capacidade de ouvir. Uma vez eu dei um conselho pra ele falou que aderiu, de ser mais técnico e tal. Então, assim, eu acho que ele tem um potencial muito grande. Eu só espero que ele desça um pouco desse palanque e vá para ação, e vá para execução, e vá para estudar, avaliar, porque se ele quiser, ele tem capacidade de ser um grande senador, eu acho. Se ele quiser. Eu não sei se ele tá afim de pagar o preço disso. De sair do palanque, porque não dá tanto like você ficar horas estudando coisas e discutindo do que ficar gravando vídeo. O meu medo é ele ficar lá gravando vídeo o tempo inteiro, entendeu? Eu quero que ele trabalhe e que ele entregue resultado. Certo. Não dá para falar de política sem falar hoje das redes sociais. Você considera que você faz um bom uso da rede social? Você poderia fazer mais? Você se sente ainda inibida? Você se sente ainda limitada por algumas questões, às vezes, morais, éticas? Eu não sou tão fã, assim, eu não sou tão da sociedade do espetáculo. Então, assim, eu uso a rede social, a parte que eu gosto da rede social é o carinho ali com as pessoas que seguem, que respondem. Mas tem os haters também, né? Mas graças a Deus tem sido pouco, ultimamente, assim, eu tenho entrado em pouca polêmica e tem tido pouco hater na minha página. Mas, assim, eu não tenho essa paixão, eu não tenho essa loucura de... Eu sei que é importante... Você não tem vocação para isso? Eu acho que eu tenho vocação para outras coisas. Eu tenho vocação para fazer política, para pensar, para resolver, para executar, para muita. E aí é uma coisa que eu tô aprendendo a gostar. Eu tô me esforçando para gostar de rede social porque é importante. Mas não é um negócio que eu tenho aquele deslumbre. Eu acho que eu não tenho tanto essa coisa do querer o tempo inteiro ter um fã-clube. Graças a Deus, eu acho que eu tô trabalhando isso bem nos últimos anos. Porque essa coisa de querer ali, aquela legião batendo palma, essa coisa meio narcisista, que a rede social, ela tem isso, né? De um narcisismo ali, de você ficar o tempo inteiro falando de você e todo mundo aplaudindo. Narcisismo é o deus da rede social. Então. E aí isso não... Eu não sei, nesse ponto eu acho que eu sou evoluída espiritualmente. Eu acho que eu não sou para outras coisas. Inclusive, assim, eu acho que eu tinha que ser mais moderada em algumas coisas. Tem coisas que eu me exalto ainda muito e tal. Mas nesse ponto eu não sou tão narcisista. E isso é ruim para mim, porque eu poderia estar muito maior na rede social se eu me dedicasse. Eu não tenho vontade, entendeu? É porque você sabe que você não ganha eleição sem rede social. Eu não sei se você não ganha. Não sei. Eu acho que dá para ganhar sem rede social, sim. Eu acho que dá. Você acha? Eu acho que dá. A Tabata mesmo, quando a gente ganhou a eleição dela, ela tinha uns 40 mil seguidores, teve 260 mil votos. Ah, mas às vezes nem todo mundo que segue vota. Então, ela teve muito mais voto do que ela teve seguidor, entendeu? Então, não dá pra falar que ela ganhou pela rede. Mas se for pensar pelo o tempo, né, que às vezes um candidato tem, naqueles só 45 dias. Tem a pré-campanha, depois não, tem a campanha. É uma ferramenta importante. Ela é uma ferramenta, é uma ferramenta. Do ponto de vista de dar visibilidade, de gerar engajamento. Sim, eu concordo. Eu acho que dá pra ganhar sem rede. O próprio Domingos Sávio é um exemplo. Tudo bem que ele tá na política há muito tempo, mas é mais difícil ganhar sem rede. Mas, por exemplo, eu tava com uma amiga ontem em BH e ela tem um Instagram de mais de 100 mil seguidores, que bomba, e ela teve menos voto do que eu. Então, assim, não é tão assim não é só ter a rede social e ter muitos seguidores. É sobre fazer com que a rede social seja uma ferramenta. Exato. E isso é um ponto fraco meu, porque eu me esforço pra estar ali, porque eu gosto de estar conversando com as pessoas, mas não é o que mais me encanta. Se deixar, eu quero o dia inteiro ficar estudando, pensando. Eu gosto de outras coisas. Mas eu te acompanhei na campanha, você foi bem. Assim, pela análise que eu fiz, assim. Acho que foi médio. De conversar com as pessoas na rua. Não, a campanha foi legal, mas a rede social não foi média pra boa, assim. Não sei se foi tão boa. Não, eu tô analisando a campanha. A campanha foi linda. A campanha foi linda, né? Mas a campanha tem toda uma programação também, né? Talvez pode ser o pré. Mas você tem razão. Esse ponto da rede social é um desafio pra mim e eu conheço outras pessoas que têm esse perfil meu, assim, de tipo... Putz, eu preciso arrumar um jeito de gostar disso aqui, entendeu? De colocar isso aqui na minha rotina. Tem gente que não dá mesmo pra rede social. É uma coisa, assim, complexa, é chata, né? E como tudo tem dois lados, agora na rede social, às vezes tem 4, 5 lados, porque tem um lado que é a verdade, tem um lado que é muita verdade, tem um lado que é pouca verdade, tem um lado que é mentira, pouca mentira. Exato. Então, assim, hoje
eu mesmo, tudo que eu recebo, eu já não acredito. A primeira atitude que eu tenho é não acreditar. Arrasou. Isso aí, gente, faça igual ele. A primeira atitude que eu tenho é... Principalmente no WhatsApp, vocês não O meu primeiro passo é não acreditar. O segundo é investigar para ver. Exato. Para não passar para frente, entende? Exato. Então, porque para mim hoje o celular, a rede social é mais bélico, mais maligno do que a posse e o porte de armas. Porque um celular na mão de uma pessoa também que não sabe usar, destrói, mata. As pessoas viraram muito refém disso, e eu gostei que você concordou comigo dessa coisa narcisista, assim, é um negócio muito, muito esquisito. Virou um narcisismo, um negócio Porque meio eu trabalho com doentio. rede social também. Não virou? Então eu Virou um sei, negócio doentio, assim, não gosto muito disso. É a sociedade do sucesso, né? Sucesso o tempo todo, eu tenho que ser bom o tempo todo, eu tenho que ser foda o tempo todo, eu tenho que ser o melhor o tempo todo, eu não posso decepcionar, eu não posso errar, eu só posso tirar foto em lugar legal, eu só posso comer comida boa, eu só posso, né? Então, enfim. A gente fica escravo, mas eu tô me esforçando pra tentar ressignificar esse olhar pra rede social e entender que é importante, que eu tenho que encarar, entendeu? E não é por timidez, não, é preguiça mesmo, tipo assim, porque eu sou muito introspectiva, então assim, quem me conhece de perto, do dia a dia, eu falo muito e tal, mas eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha, eu gosto de ficar em casa quieta, vendo filme, lendo, estudando, trabalhando, sabe? E eu ainda não pus dentro da minha cabeça que isso faz parte do meu trabalho, eu acho. E você pode falar do que é o seu trabalho hoje em São Paulo? Do seu... Claro, que é a Conecta, né? Que é a Conecta que a gente está montando, eu e a Lu, né? A Luana que fundou a Conecta ano passado. A gente está montando uma organização que vai ser uma aceleradora de mulheres na política. Então, o que a gente vai fazer de forma prática, né? A gente vai, primeiro, fazer um negócio que se chama advocacy. O que é advocacy? É você advogar por algo, por uma causa que você acredita. Então, a gente vai usar a influência minha e da Luana no Congresso, na política, para tentar passar projetos, pautas, coisas que vão melhorar a competitividade das mulheres, porque hoje tem os 30% de cota, mas esse dinheiro não chega em todo mundo, então a gente precisa conversar com o TSE para rever algumas regras, os partidos seguram dinheiro, demoram a mandar o dinheiro para a mulher, tem uma série de coisas estruturais que a gente pode mexer para que fique mais fácil e as mulheres acabem tendo mais chance e elas não desistam, inclusive, porque muita mulher desiste, porque é muito difícil mesmo. Então a gente vai ficar trabalhando essas pautas que a gente acredita relacionadas a mais mulher na política, lá no Congresso, pressionando o Congresso, conversando com o deputado, entendendo o que dá para fazer de projeto e tal. E a gente também pensa, né, em fazer cursos e mentoria, acompanhamento, ajudar candidatas mesmo, e a gente vai conversar com os partidos para fazer esses projetos junto com os partidos, porque alguém tem que pagar a conta. Então a gente quer pegar na mão e ajudar. Eu tenho feito isso voluntariamente hoje já, de tipo fazer reunião e passar todo o meu conhecimento para aquela mulher. Às vezes a mulher quer ser candidata, vereadora, ela tá perdida, ela não sabe nada, ela não sabe nem por onde começar. Certo. Entendeu? E aí eu vou lá e oriento, ajudo, apoio. Então é com isso que eu tô trabalhando hoje. O sonho de administrar Divinópolis morreu? Não morreu, mas... Você é candidata? Não sou, em 24. Minha mãe tem um ataque se ela escutar que eu falo. Só ela ouvir que não morreu o sonho, ela já vai querer morrer. Na próxima eu não sou candidata por várias razões. Porque minha mãe ficou muito desgastada com tudo e não quer mesmo, e eu tenho que respeitar, sofre, porque né, a pessoa campanha. mais importante da minha vida é minha mãe e meu pai, então se eles não aprovam, eu tenho que honrar. Honrar pai e mãe é um mandamento, né? Então, por mais que eu quisesse, eu não iria por eles, porque eles sofreram muito. Segundo, porque eu acho que vai ser pesado, eu acho que o prefeito tá forte, muita gente da cidade apoia, então para que não faz sentido você entrar numa luta inglória, vamos dizer assim, onde muita gente ainda vê um resultado que, na minha opinião, não é tão grande assim, é um bom resultado, eu acho que ele, comparado ao Galileu, é um ótimo prefeito, mas comparado ao que eu gostaria de ter feito pela cidade, ele é um prefeito mediano, entendeu? Então eu daria de 0 a 10 para ele 5 ou 6, entendeu? Na minha avaliação. 6 para ele, mas acha difícil ganhar dele. Acho porque as pessoas se contentam com pouco, infelizmente. As pessoas têm uma régua muito baixa, isso me dói muito, inclusive. Então, assim, pra muita gente ele tá fazendo muito, porque ele quer, só dele mostrar que ele quer, e dele ir pra rua, e capinar lote, e tapar buraco, as pessoas já estão achando o máximo, entendeu? E como é que eu vou tentar convencer elas de que não é bom o suficiente, que elas mereceriam mais? Eu não vou entrar nessa luta, hein, Glória? Entendeu? Deixa elas... Você tá gostando, então fica.
Entendeu? Não é eu que vou tentar te mudar sua opinião de que não tá bom, de que podia ser muito melhor. Um dia eu acho que as pessoas daqui uns anos vão olhar e falar assim, nossa, foi legal, mas assim, né, a gente precisava de mais, né? Mas as pessoas estão mais politizadas. Se você for pensar que nesse último ano agora, as pessoas sabem mais o nome dos ministros do STF do que os jogadores da seleção. Realmente, arrasou. Se você for pensar por esse Elas lado... estão politizadas, mas você mesmo Mas falou... não é uma politização saudável. É uma politização meio alienada, é uma coisa de ficar reproduzindo, uma coisa meio Narrativa. papagaio, de ficar reproduzindo algo que ela ouviu. É difícil a pessoa, infelizmente, ela conseguir construir o pensamento crítico dela próprio. Entendeu? Do tipo assim, e separar. Ah, eu gosto do Gleidson, acho ele legal, eu sou amiga dele, sou vizinha dele, mas eu consigo criticá-lo nisso. Como eu consigo criticar a Simone e a Tabata, mesmo eu amando de paixão. Porque eu tenho uma maturidade política, entendeu? Eu adoro o Lula e eu consigo criticar ele. Mas isso é um nível de maturidade política que poucas pessoas têm. Então, muita gente, pelo jeito do prefeito de ser simples e de mostrar que ele quer trabalhar, eu acho que ele trabalha. Só que eu não acho que ele trabalha com a melhor estratégia. Eu acho que ele está entregando resultado, mas não tanto quanto poderia, entendeu? É uma coisa muito sofisticada, assim. Então as pessoas já olham e falam, tá ótimo, isso aqui tá bom demais, e essa menina aí recalcada que perdeu, que não aceita que perdeu. Então deixa as pessoas então não com morreu, o que elas querem. Tá adormecido. Eu acho que na vida a gente tem que escolher as lutas. Eu acho que é importante eu virar deputada em 26, e isso eu quero muito, porque aí eu vou mostrar, porque a hora que eu começar a mostrar resultado para a cidade, aí eu vou levar a régua. Aí as pessoas vão falar assim, nossa, essa menina como deputada tá fazendo isso tudo. Imagina se ela fosse prefeita. Entendi. Entendeu? Eu preciso mostrar para as pessoas o que elas podem ter de bom. Não adianta eu falar, elas vão ter que sentir. Nossa, a Laís como deputada, olha o tanto de coisa que ela faz. A gente devia ter botado ela como prefeita, né? Quem sabe no futuro não ia ser legal. Infelizmente. Às vezes até governadora, vai que é uma... Infelizmente o ser humano é assim. São poucas pessoas que têm essa capacidade, até por questão de educação, de acesso à educação, que você tem de imaginar o cenário e desenhar o cenário na sua cabeça e raciocinar sobre ele. Agora nós vamos chegar na parte final. E eu falo pra caramba. Tem dois quadros. E tem dois quadros que é o seguinte agora. É o ponto de vista em uma palavra. É tipo um bate-bola. Vamos falar uma palavra, você responde com uma palavra. Podemos começar? Você falou de família, falou de Deus, falou de religião. Família. É uma palavra só? Uma só. Ponto de vista numa palavra. Família, tudo. Deus. Alicerce. Política. Paixão. Mulher na política. Desafio. Racismo. Drama. Armas. Violência. Fome. Tragédia. Desemprego. Sofrimento. Lula. Esperança. Bolsonaro. Tristeza. Religião. Nossa, é difícil falar sobre religião. Força. No seu ponto de vista, quem é Laís Soares, mulher política, que está trabalhando por um país melhor, por uma ideologia que faça a diferença? É uma palavra só? Não, né? Ai, você é bom de pergunta. As perguntas que você não sabe o que você fala, assim, né? Eu acho que eu sou, primeiro de tudo, uma sonhadora, fazedora. Sonhadora, fazedora, porque eu gosto de pôr a mão na massa e executar. E uma eterna otimista. Eu acredito muito na humanidade. Eu acredito que todo mundo pode ser bom. Eu acredito que as pessoas podem se arrepender dos seus erros. Eu acredito que as pessoas podem nos surpreender. Então eu sou uma eterna realista e esperançosa, como disse Ariano Suassuna. Laís, quero agradecer a sua presença. Espero em breve
nós podemos encontrar aqui novamente para estar debatendo outros Espero temas. que você me visite no meu gabinete no Congresso, em nome de Jesus, nos próximos anos. Isso, Você me entrevista lá. Você assumindo, vamos fazer um podcast de lá, de dentro da Câmara, Amém, vamos estar lá. Senhor. Amém. E te desejo boa sorte na sua caminhada. Amém. E você continue trabalhando pro lado positivo, pro lado social, econômico. As pautas que você defende são importantes. É lógico que tem pontos de vista diferentes, mas é por isso que você veio aqui, para você mostrar o seu. Bom? Muito bom. Valeu. Obrigada.